Prepare-se para uma história eletrizante de ação e redenção. Imagine um ex-campeão do UFC enfrentando seus demônios pessoais enquanto se torna o protetor de um bar assediado por gangues implacáveis. Em meio a lutas intensas, traições e um romance inesperado, Elwood Dalton deve usar suas habilidades mortais para defender os inocentes e encontrar um novo propósito na vida. Será que ele conseguirá transformar um lugar devastado em um símbolo de esperança? Não perca um segundo desta jornada épica, cheia de adrenalina e emoções à flor da pele. Bem-vindo ao Filmes Tecnológico. Antes de começarmos a história de hoje, já deixa o seu like porque essa trama vai te surpreender. Não esqueça de se inscrever e ativar o sininho para não perder nenhuma novidade. Além de ficar por dentro de tudo sobre filmes, você estará apoiando e fortalecendo o nosso canal. Muito obrigado e aproveite o vídeo. Em uma instalação subterrânea suja, há um cara ameaçador chamado Carter Ford, todo coberto de tatuagem, que parece ser o vencedor da luta. A multidão está indo à loucura, fazendo Carter se sentir como uma estrela do rock e lançar socos como se não houvesse amanhã. Surgindo das sombras, uma figura entra na arena sem se importar com as probabilidades contra ele. Até mesmo o segurança da arena está perplexo. O recém-chegado tira o capuz e revela seu corpo musculoso. Ele é Elwood Dalton, um ex-campeão mundial de UFC que agora está tão desolado que ganha a vida participando de lutas clandestinas. Desta vez, porém, ele não sua nem um pouco. Carter está morrendo de medo e desiste da luta. Elwood ganha todo o dinheiro das apostas, deixando a multidão furiosa. Ao sair da arena, Dalton é abordado por um homem em um beco que aparentemente perdeu seu lucro com a entrada inesperada de Elwood. Sem hesitar, o homem esfaqueia Dalton, mas este permanece surpreendentemente calmo e frio. Enquanto isso, Frank caminha para fora em direção ao beco e encontra Elwood esfaqueado e sangrando. Ela oferece ajuda, mas fica surpresa ao ver Dalton tratando esse ferimento aparentemente letal como se fosse apenas um arranhão. Frank tem bons motivos para estar ali. Ela é dona de um bar na Flórida chamado The Roadhouse. O local está agora infestado pelo público errado, e as autoridades fecharam os olhos para isso, tornando-a desesperada para contratar um bom segurança. Embora seu plano original fosse contratar Carter, com ele fora de cena, ela se aproxima de Dalton com uma oferta de $5.000 por semana. Ele recusa na hora, apesar de suas dificuldades financeiras e do discurso de vendas de Frank, mas ela deixa seu número mesmo assim. Elwood tem a aura de um homem que chegou ao fim da linha sem nada a perder, talvez por uma experiência traumática no passado. Esse comportamento melancólico se torna suicida quando ele estaciona intencionalmente seu carro nos trilhos de um trem. Um trem se aproxima. O som ominoso da buzina do trem ecoa na noite. Dalton está pronto para encontrar seu criador. Essa experiência de quase morte o faz refletir e serve como um alerta, levando-o a considerar seriamente a oferta de Frank. O Roadhouse é um espetáculo à parte, um restaurante com características de bar, situado bem à beira do oceano, um ponto turístico popular. Elwood entra no estabelecimento e é imediatamente reconhecido por um funcionário chamado Billy, que diz ser um grande fã. O Roadhouse só serve café cubano, como a bartender Laura informa a ele. Enquanto Elwood desfruta de seu café e reflete sobre esse novo refúgio, ele comenta sobre como o lugar é tranquilo. Mas essa tranquilidade é curta, pois à noite começam uma série de brigas juvenis que não incomodam muito Elwood. Billy é mais do que capaz de resolver a situação. O verdadeiro inimigo é descoberto quando uma gangue de motociclistas entra, trazendo caos e tensão e aterrorizando o Roadhouse. Elwood tolera o vandalismo e o comportamento agressivo dos membros da gangue até que eles cruzam a linha ao assediar Billy e uma garota. Parecendo calmo e composto, Elwood tenta convencê-los a sair. Quando eles se recusam, Elwood vai em direção às suas motos, fazendo com que o sigam. Ele educadamente pede que eles saiam, mas eles recusam de forma zombeteira, subestimando-o devido ao número dele. Interessantemente, Elwood é bastante relutante em lutar contra esses caras, como se pudesse prever o que aconteceria. Ele até pergunta se há hospitais por perto, uma atitude muito generosa para um segurança. Quando eles se recusam novamente, ele não vê mais sentido em ser verbal. Agora, vemos as impressionantes habilidades marciais de Elwood enquanto ele se diverte dando uma surra nos membros da gangue. Ele não apenas dá uma carona AOS, membros derrotados da gangue até o hospital, mas também os avisa sobre os buracos na estrada. Uma médica de plantão chamada Ellie vê Elwood sangrando do ferimento de faca e oferece ajuda. Elwood, hesitante, concorda, permitindo que Ellie coloque um curativo em vez de suturar o ferimento. A química entre eles é notável e eles acabam engajando em uma conversa sincera, criando uma conexão. De volta ao Roadhouse, Frank está realmente satisfeita com a performance de Elwood e lhe dá seu primeiro pagamento em dinheiro.
dinheiro. Eles conversam, e Frank revela que o Roadhouse pertencia ao seu tio e que foi ideia dele chamá-lo assim. Ela então o avisa sobre o crocodilo que ronda a casa-barco, onde ele decidiu ficar. O tio de Frank também possuía a casa-barco e a chamou de The Boat, seguindo sua estratégia incomum de nomear as coisas. Elwood, com uma expressão feroz, aparece em uma arena de UFC, totalmente diferente de antes. Eles o apresentam como Elwood Dalton, o desafiante. Ele volta à realidade quando a benevolente Laura traz café da manhã para o novo segurança. Percebemos que a estatura de Elwood cresceu em popularidade, pois pessoas aleatórias o cumprimentam na rua enquanto ele caminha em direção à livraria Glassbook. Ele gosta de estar na livraria, evidente pelo sorriso genuíno. Elwood corre para a varanda quando percebe uma comoção do lado de fora que chamou a atenção de Charlie. Um dos bandidos da noite anterior e mais 2 pessoas estão assediando o dono da loja de bebidas. Charlie tenta assustá-los com um taco de beisebol, mas eles apenas riem. No entanto, assim que Elwood pisa do lado de fora, os encrenqueiros fogem. Ele tem uma conversa profunda com Charlie, e ela desabafa sobre a morte de sua mãe e como a livraria significa muito para eles, especialmente porque foi ideia de sua mãe. Enquanto isso, a bordo de um iate luxuoso navegando pelo oceano, os membros espancados da gangue estão recebendo uma bronca de Mr. B, o chefe Ben Brent. Brent vem de uma família conhecida que desempenhou um papel significativo no crescimento da comunidade, mas também são infames por suas atividades ilegais de droga. Agora, com seu pai fora de cena na prisão, Ben tem grandes planos para a área. Ele pretende construir um enorme resort a oeste para atrair muitos turistas, mas há um grande obstáculo em seu caminho, o Roadhouse. Seu plano original e ingênuo era pressionar Frank a vender usando intimidação e medo. Por isso ele enviou gangues de motociclistas para aterrorizar o Roadhouse. Um membro da gangue conta a ele sobre que tipo de pessoa é o novo segurança. Então, um de seus próprios homens sugere que talvez seja a hora de envolver seu velho pai nisso. Isso deixa Brant furioso, e ele desconta no capitão, culpando-o pelos movimentos bruscos que o deixaram com um corte no rosto. As coisas estão indo bem para Elwood, finalmente se estabelecendo e se sentindo em casa fazendo o que ele é bom. Ele também consegue fazer 2 ajudantes, Billy e um cara chamado Reef, que o ajudam a lidar com as brigas no bar como profissionais. No dia seguinte, ele encontra Ellie, a médica que o tratou outro dia. Além de trocar provocações amigáveis, ela aproveita a oportunidade para avisá-lo sobre a multidão perigosa em Glass Key. Ela diz a ele para ter cuidado e evitar problemas, pois as coisas podem esquentar por lá. Mas Elwood não se abala nem um pouco. Depois de receber seu segundo pagamento, Elwood volta para sua casa-barco cruzando a ponte. De repente, os faróis de um carro perfuram a escuridão como uma faca. Em uma exibição impressionante de agilidade, Elwood mergulha e desvia com graça, escapando por pouco do caminho mortal do caminhão. Isso não é acidente. O caminhão tenta atropelá-lo novamente, forçando Elwood a mergulhar no rio e nadar para a segurança. Mas seu alívio é de curta duração, pois ao voltar para sua casa-barco, ele se depara com um cano de arma. É Del, um membro derrotado de uma gangue enviada por Brant para eliminar Elwood. Parece que acertar as contas com Elwood também é uma questão pessoal para ele. Tiros ecoam na noite enquanto eles lutam pelo controle. Elwood dá um golpe sólido, jogando Del na água, sem perceber o perigo do crocodilo espreitando. Elwood não tem intenção de matar Del e tenta resgatá-lo do crocodilo, mas sem sucesso. Essas escaladas injustificadas fazem Elwood perceber o quão arriscadas são as coisas, levando-o a questionar Frank sobre toda essa situação do Roadhouse. Ela afirma que não sabe muito sobre isso, deixando Elwood cético. Mais tarde, ele encontra um dos capangas de Brant que tenta intimidá-lo com uma arma e levá-lo a Brant. Num piscar de olhos, Elwood quebra os dedos indicador e médio do cara, deixando claro que se Brant quiser vê-lo, terá que ir até Elwood. Enquanto isso, irritado pela falta de resolução e praticidade de seus homens, Brant recebe uma ligação de seu pai, que ele não atende. Alguém o traiu. De volta à casa-barco, a incerteza de Elwood desaparece quando Ellie aparece inesperadamente. Conforme o dia passa, nosso protagonista se encontra gostando cada vez mais da companhia dela, apesar de Elwood falar sobre seu passado de maneira sombria. A intimidade entre eles se aprofunda com um beijo enquanto passam tempo juntos. Quando chegam à costa, Elwood é convocado
pelo xerife para responder a algumas perguntas sobre o incidente com o crocodilo, e Ellie observa ansiosamente enquanto Elwood é levado. Somos apresentados ao nosso principal antagonista, KNX, um executor psicopata contratado pelo pai encarcerado de Brent para caçar Elwood Dalton. Ele é pintado como um mercenário incrivelmente brutal, sem se importar com as consequências de suas ações, geralmente espancando pessoas com seu bastão, dirigindo como um maníaco e até andando nu em público. Enquanto isso, as coisas não estão boas para Elwood. O xerife continua falando sobre o quanto ama Glass Key e ameaça Elwood para que ele vá embora. No entanto, quando submetido às observações sarcásticas de Elwood, o xerife recorre a meios mais letais. No último momento, Ellie aparece para salvar Elwood da situação e dá um tapa no xerife. Acontece que ela é filha do xerife e revela que seu pai está na mesma liga que Brent, instando Elwood a deixar Glass Key para sempre. Mais tarde, naquela noite, Brent decide ter uma conversa cara a cara com Elwood antes de soltar KNX. Adotando uma abordagem psicológica, Brent provoca Elwood sobre seu passado, lembrando-o de uma luta pelo título de UFC contra seu amigo, na qual o jovem e ambicioso Dalton foi dominado pela raiva e matou seu oponente, explicando os sonhos recorrentes de Dalton. Recebendo o sinal verde, KNX chega com alguns capangas e uma luta de bar em grande escala começa. Billy e Riff tentam acalmar as coisas, mas KNX é imparável e o pandemônio reina. Dalton, no entanto, parece distraído, ausente e alheio. Ele só decide agir quando KNX continua chamando seu nome e o desafia para uma luta. A troca de provocações rapidamente se transforma em uma briga séria, começando com uma cabeçada de KNX. Com cada golpe trocado, a intensidade da luta aumenta. KNX parece ter a vantagem, com seu estilo de luta mais selvagem e agressivo. Eventualmente gravemente ferido e sentindo a dor de seus ferimentos, Elwood decide recuar. Na cena seguinte, podemos ver Elwood arrumando suas coisas enquanto Frank tenta desesperadamente convencê-lo a ficar. Ela até confessa que sabia do plano de Brent de destruir o Roadhouse e construir um resort luxuoso. Em seu último esforço, Frank usa a psicologia reversa e diz a Elwood que eles o assustaram, e Elwood responde com uma resposta significativa. Sim, eu estou com medo, mais do que você pode entender. Em frente ao ponto de ônibus onde ele chegou pela primeira vez, ele vê a livraria queimada e descobre que os donos estão agora hospitalizados. Esse incidente drástico dá a Elwood a determinação que ele estava faltando. Agora, é uma questão pessoal para ele. Elwood aparece na casa de Brent e enfrenta um de seus capangas, o mesmo cara que sugeriu o plano de incendiar a livraria. Conforme Elwood se aproxima, o cara tenta cortá-lo, mas Elwood desvia e dá um soco na garganta do cara, quebrando seu osso hioide e deixando-o lutando para respirar. Então, ele questiona outro capanga, que está tremendo de medo, e descobre sobre algum grande dinheiro a caminho de Brent. Elwood encontra o deputado encarregado do dinheiro, pega-o e dá-lhe um bom golpe, pensando que apagou sua memória de curto prazo. Mas então o xerife aparece, enquanto Elwood aparentemente prepara alguns explosivos. O xerife pede que ele salve Ellie, que Brent sequestrou, e devolva o dinheiro que pegou para libertá-la. Ao chegar ao barco de Brent, Elwood não fica surpreso ao ver o xerife e Brent sentados juntos como parceiros. Ele até comenta sarcasticamente que não sabe nada sobre o dinheiro. Acontece que Ellie nunca foi destinada a ser sequestrada, e o xerife fica furioso ao perceber que Brent o traiu e realmente a sequestrou. Agora, enquanto as coisas escalam para um ponto perigoso, Elwood detona a bomba plantada em seu barco, causando caos e destruição. Ele então inicia uma busca desenfreada por Ellie, conseguindo escapar do barco afundando juntos. Elwood insta Ellie a nadar para a segurança enquanto ele mantém os perseguidores à distância. Infelizmente, Brent captura Ellie astutamente em outro barco e foge. De repente, nosso antagonista louco aparece para este confronto final. Ele tenta acertar Elwood com o barco várias vezes, mas Elwood consegue se agarrar ao barco e subir a bordo, finalmente virando a mesa e jogando KNX na água. Por outro lado, Brent toma a pior decisão de colidir os dois barcos juntos. Em um momento de tirar o fôlego, a tensão atinge o ponto de ebulição quando Elwood faz um salto dramático para o barco de Brent, enviando seu próprio barco para o fundo. Ellie e Elwood pulam do barco a tempo, deixando Brent e seu barco colidirem com o Roadhouse. No Roadhouse, Elwood percebe a extensão da destruição causada por suas ações. Brent sobreviveu milagrosamente ao acidente e ataca Elwood, mas Elwood o domina facilmente. Por um momento pensamos que tudo acabou. Essa fantasia é logo destruída quando KNX aparece atropelando o Roadhouse com um carro. Apesar de seus ferimentos, Elwood enfrenta bravamente KNX,
determinado a acabar com isso de uma vez por todas. A luta se intensifica com ambos os lados retaliando ferozmente. Knox então o apunhala no abdômen com um pedaço de madeira, friamente eliminando Brent também. Deitado no chão, em dor e angústia, é quando Elwood percebe a presença do xerife e sua filha. O xerife oferece cuidar da situação, desde que Elwood concorde em sair. Apesar do Roadhouse estar um caos total, pode ser consertado com o esforço certo. Charlie foi a primeira a dar boas-vindas a Elwood, e agora é a última a dizer adeus. E sim, ele deixa todo o dinheiro que pegou de Brent para o pai e a filha. Este roteiro de ação emocionante apresenta uma série de dados curiosos que vão te deixar ainda mais intrigado. O protagonista Elwood Dalton, um ex-campeão do UFC, utiliza suas habilidades marciais para enfrentar gangues em um bar decadente, inspirado por locais icônicos como o famoso Double Deuce de Matador de Aluguel. A transformação do bar em um símbolo de resistência reflete a jornada pessoal de Elwood, marcada por traumas do passado e redenção. A química entre Elwood e a médica Ellie traz um toque de romance inesperado, enquanto o antagonista Brent e seu implacável capanga KNX elevam a tensão a cada cena. E não podemos esquecer da presença do icônico crocodilo, que adiciona um elemento de perigo selvagem e imprevisível à trama. Não se esqueça de deixar o seu like aqui nesse vídeo, se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder os próximos. Também compartilha esse vídeo com aquela pessoa que você sabe que vai curtir. Obrigado por assistir e até a próxima.